nós estamos nessa manhã reunidos aqui para fazer um levantamento da história da nossa igreja, que está fazendo 50 anos. Então, eu vou iniciar no ano de 71 com o pastor Franklin Byros. Era um evangelista. Ele vinha de trem a Taquara, e lá ele descia a pé e vinha até Gramado evangelizando pessoas para ver se conseguia implantar a igreja. Tentou Triscarua, mas não teve êxito naquele tempo. Aí em 72 veio um casal de Cachoeirinha da Igreja Batista Filadélfia. Por isso que tem uma revelação, vim para a igrejinha e ele teve que ganhar 2 pessoas para iniciar a igreja. E ele veio, fez o primeiro culto num potreiro debaixo de uma árvore, aqui no viaduto. Aí ele teve um convite de uma senhora para fazer na casa dela, mas não tinha espaço, só uma areazinha pequena. Ele fez o segundo culto, daí participou a irmã Edila, que é a esposa do irmão Rugat, que iniciaram a igreja aqui, a igrejinha. Ela foi no culto e ele estava na cama, muito doente, já fazia uns 3 anos. Ele pregou, ela aceitou o evangelho e convidou esse pastor para vir na casa dela, e eles de noite se reuniram. Ele orou com ele. Eu disse para meu marido, eu vou ir nesse culto hoje de tarde. Eu quero ver o que acontece lá. E quando aquele homem começou a falar de Jesus, daí eu pensei para mim, é isso aí que eu estou precisando, é isso aí que eu estou procurando. Então esse irmão, esse que nos ganhou para Jesus, ele nos levou aos cuidados da Igreja Assembleia de Deus de Taquara, porque o Espírito Santo tinha liberado ele para voltar para a casa dele em Cachoeirinha, que eram essas as pessoas que ele tinha para ganhar. Aí irmãos de Taquara, eu não sei os nomes deles, mas vários. Um deles foi o Mário Vargas, que me lembro o nome, que vinha dar cobertura em domingo de tarde, eles faziam culto na casa do irmão. Eles vinham, não tinham carro, eles vinham de carroça de Taquara a cavalo. Faziam os cultos. E o meu esposo lutando e orando muito, nós oramos muito pelo pastor Olavo, porque nós éramos amigos. Ele ia visitar muito o pastor Olavo de meio-dia. Muitas vezes a pastora Elodie não queria, ela estava muito brava com meu marido. Mas eu sei que quando chegou então o dia do pastor também se render, ele se rendeu, ele abraçou todo mundo quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro, aquela noite foi uma festa, foi dentro da nossa cozinha, nós tínhamos uma cozinha grande, e ele abraçava todo mundo, e ele era um homem muito assim, mais reservado, ele não era assim, sabe? Mas foi muito glorioso, foi uma festa espiritual aquela noite. Nós todo mundo falando em língua, se abraçando, foi muito lindo. E o irmão Lucas foi muito sábio, a minha esposa não queria aceitar, não conseguia entender, ela dizia que ela também era uma cristã, não tinha problemas, que ela não tinha necessidade. Mas eu fui falando com ela, foi mudando o coração dela, e nós dois então assumimos junto. E graças a Deus, porque o trabalho era muito dia e noite na obra e no trabalho. Deus deu 2 filhos esse tempo da minha conversão, do trabalho. Quem criou meus filhos foi minha esposa. Aí nós convidamos, se eles quisessem fazer os cultos da igreja em nossa casa. Então nós abrimos, mas não tinha obreiro, não tinha ninguém. Então ficou para nós. Eu não me batizei em novembro de 72, mas os cultos já estavam sendo feitos na minha casa. Aí me obriguei também a pregar. O pastor Ademir, naquele tempo era um menino novo, também se converteu, vinha lá nos cultos. E sempre vinha visitantes. Alguém vinha de fora que sabia, principalmente o Mário Vargas. Assim também esse mesmo pastor, o Franklin de Byros, quando ele depois soube que a igreja aqui nasceu, ele veio me procurar. E ele deu realmente uma cobertura espiritual por muito tempo, de mês em mês.
Ele, a esposa dele, vinha na minha casa e ensinava e falava, dava seu testemunho, participava dos cultos. E como não tinha obreiro, a gente começou a fazer culto de oração na minha casa. Segunda de noite, quinta de noite e sábado à noite a gente fazia vigília toda noite. E esse tempo se estendeu por uns 3 anos e meio. Que não tínhamos onde recorrer. Era ali que as emoções reprimidas fluíam. Nós chorávamos, falávamos em línguas, um orava pelo outro, palavras de revelação, profecia, palavras de orientação, enfim, era ali o colo que a gente sentia que Deus estava dando para nós. Não tínhamos um pastor para nos ajudar, não tínhamos uma instituição para nos ajudar, não tínhamos local para nos reunir, não éramos instruídos, nós éramos marginalizados. As pessoas tinham vergonha de nós. Né? Somente os bem pobres, os necessitados é que falavam conosco, porque para o povo local nós éramos estranhos demais. Nosso prazer era estarmos junto, em grupo, orando. Ali era o nosso consolo, aconchego, o acolhimento, um momento doce. Fora disso, cada um por si e Deus por todo. Tu é guerreiro, tu é soldado, tu tem que impor o reino de Deus onde é que tu está. E te vira. Tu é uma testemunha de Cristo. Faça o nome de Cristo honrado onde é que tu estás. Então, é nesse ambiente que as Assembleias de Deus começaram, com uma mensagem muito bíblica, muito teológica de arrependimento. O missionário sueco, na época, presidente das Assembleias de Deus, lá em Porto Alegre, tinha sua casa de verão em Gramado, pertinho, a poucos metros da atual Assembleia de Deus de lá. Ele, passando por essa região, ele queria muito que essa região tivesse igrejas pentecostais. E eles começaram a orar, e nesse meio tempo, um missionário canadense, de origem alemã, ucranianos vindo para a Alemanha, que foram para o Canadá, estavam na Argentina querendo entrar no Brasil. E através dessa união dos dois interesses, que o pastor Valdemar chegou até Três Coroas. E realmente o evangelho começou a se propagar aqui dentro da cidade, mas com muita perseguição, porque era um movimento novo, não conseguia entender. Nossa escola achava que nós queríamos ser cristãos, não tinha uma igreja, não tinha cemitério, não tinha nada. E graças a Deus, Deus começou a nos abençoar, e o Valdemar deu uma pequena casa na Vila Laufer, onde fazíamos culto. E ali foram se convertendo as pessoas, eu não me lembro por quanto tempo, mais ou menos. Aí o pastor Ademir e a Anne estavam no Canadá, voltaram, e o Valdemar colocou eles aqui como pastores. Mas naquele tempo o pastor Dário, ele era pastor em Três Coroas, e ele um dia veio me visitar, disse: olá, vocês gostariam de ter uma igreja também? Eu disse: claro, seria bom. Então disse ele: então é tu que vai ter construído. Eu levei um susto, a gente não tinha onde, nem como, não tinha finanças. Mas daí eu e o Paulo, que era meu sócio na empresa, eu falei para ele, estava abrindo o loteamento aqui do Neuber, onde é que está a igreja hoje, e nós compramos um terreno ali, damos para a igreja e iniciamos uma construção. Nós tínhamos uns 80 membros já naquele tempo. E essa igreja foi construída por umas 450 pessoas, e foi totalmente construída por mão de obra dos irmãos. E o pastor Ademir e a Anne eram os pastores naquele tempo, isso de 76 até 81. No dia da inauguração, o Ademir saiu, voltaram para o Canadá, e o pastor Dário, que era o pastor em Três Coroas, ele foi convidado pelo pastor Valdemar para cuidar de igrejinha também, e ele me deu a oportunidade de começar a cuidar de igrejinha. Então me tornei o líder. Por 2 anos eu trabalhei com o pastor Dário, então depois o pastor Valdemar me colocou como obreiro definitivo na cidade.
E nesse tempo a gente foi construindo, foi fazendo trabalho. Também foram pessoas agregando o pastor Ari Bender. Ele se converteu no mesmo tempo que eu me converti, que também Morrua era o pai da fé dele como o meu. E nós éramos também amigos, era um trio de amigos. E ele se tornou meu amigo como vice-pastor dessa igreja por muitos anos. Um companheiro, como se diz lá, de tirar o chapéu. Assim, na vida material da construção, eu tenho que dizer, realmente dizer que meu irmão, o Hilário, ele era o tesoureiro da igreja, ele foi o número 1 para a construção, tudo era com ele. Também o cunhado dele, o Nelson de Brito, também foi um homem muito valoroso nas construções. E o Paulo também, por causa de Tabita, né? Ele nos ajudou muito, construindo o terreno, sempre financiando, e por isso conseguimos construir. Uma madrugada nós estávamos orando e Deus falou comigo. Ele disse: eu quero que você constrói uma igreja do tamanho da maior fábrica da cidade. Eu no mesmo momento sabia que ele estava se referindo ao Piccadilly, que tinha aquela fábrica redonda. E também ao mesmo tempo ele disse: você pede para mim um avivamento para o Rio Grande do Sul como nunca teve na história. E hoje, depois de quase 50 anos, eu posso falar e falo com alegria, como levou 16 anos até se cumprir a profecia que Deus me deu da construção, até iniciar. Agora são 50 anos passados que ele falou sobre o avivamento e estamos realmente nos limiares do momento em que o avivamento vai acontecer. Isso vai ser, completando 50 anos, vai começar o tempo novo da história da igreja. Em 1995, cheguei à igrejinha. Eu acho que no começo do ano, estava 3 meses já em igrejinha, quando eu assumi o Ministério dos Jovens, líder da juventude. Eu já cheguei aqui cantando, né? Não sei como. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei, estava com um grupo de jovens, deram o violão, comecei a cantar no meio deles. Daqui a pouco tinha uns 20 ao meu redor, eu cantando ali, aqui a igrejinha. E dali eu comecei a cantar na igreja, nos especiais, e não lembro, de repente eu estava no louvor, não sei o processo que começou. A gente ia fazendo. Eu fiquei 12 anos nesse trabalho, e depois ainda com os jovens. Daí o Michel assumiu a juventude e eu continuei com louvor. E com louvor eu estou 27 anos ininterruptos. É bastante tempo. E aí surge a necessidade de montar uma banda. Foi aí que veio o pastor Anderson. Eu não tinha tecladista. E o pastor Anderson tinha 14 anos. Começou a tocar teclado. Fazer 3 acordes. As músicas tinham que ficar tudo em dó, porque a gente não podia mudar dali, porque... Mas daqui a pouco eu me interessei pelo teclado, daí eu fui fazer aula de teclado, mas só que assim, fazer aula de teclado já tocar na igreja, né? Tocando 3 acordes. E o Jair disse: não, cara, tu vai me ajudar e nós vamos junto, nós vamos fazer louvor da igreja e vamos lá. Então as músicas, coitado do Jair, era só 3 acordes. Mas eu fui me envolvendo mesmo. E graças a Deus, esse tempo que eu me envolvi na obra, que foi muito importante na minha adolescência, como a igreja era uma igreja pequena, não tinha muitos recursos, então a música ela me envolveu na igreja, para mim começar um ministério. A minha história particular na igreja com meu familiar, ela é uma história que ela se entrelaça muito com a história da igreja. Nasci com alguns problemas físicos, né, que foi constatado por meio de exames, e a princípio eu não poderia andar, não poderia falar, seria uma pessoa vegetativa, mas graças a Deus, pela graça de Deus, Deus veio, interviu na história, e eu sou hoje um milagre. Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, e vocês devem ter escutado isso pelo meu pai, muitas pregações, né? A gente entrou com célula. Aí veio a ideia,
de equipes, trabalhar com equipes. A gente entendeu que não dava mais para trabalhar sozinho, que não dava mais para caminhar sozinho, que tinha que se reinventar, que tinha que investir em pessoas. E aí nasce essa paixão, quando começamos com célula, essa paixão muito mais assim, fervorosa por pessoas. Aí a gente se matava correndo atrás de pessoas, criando célula, grupo, discipulando. Eu disse, Deus falou comigo. Ele me fez uma pergunta, perguntou quantos empregados tinha na fábrica. Eu disse, olha, tem 300 empregados. Quantos você tem na igreja? Ah, também tem uns 300. E quantos cuidam da fábrica? Eu disse, olha, uns 30 homens. E na igreja, quantos obreiros você tem? Ah, tem uns 30. Agora uma pergunta ele me fez, quantas pessoas estão fazendo a produção dentro da fábrica? Eu disse, olha, os 300 estão fazendo a produção. E na igreja, quantos estão fazendo? Eu não tinha palavras, porque não tinha. Tinha só os obreiros. E eu entendi, ele me falou que era para mim fazer um trabalho de dar 10 pessoas para cada obreiro, que daria os 300. Fazer um trabalho em grupo. E a gente começou a fazer e realmente tivemos um êxito muito grande. Pessoas começaram a se converter, que nos levou a iniciar um segundo templo. Além disso que nós tínhamos, nós começamos a construir um novo, que já está em fase de acabamento e dá lugar para 4.000 pessoas. É quase, quando se olha, é quase inacreditável para uma cidade desse tamanho, fazer uma igreja desse tamanho. Mas Deus levou, falou claramente para mim, procurar terra para comprar terra, falou umas quantas vezes. Encontrei uma área de 5 hectares, bem na cidade, conseguimos comprar porque Deus nos abençoou. Ao mesmo tempo eu pensei em construir uma igreja pequena. Tendo uma área desse tamanho não é impossível, temos que fazer grande. Então quando se olha humanamente é impossível o que está diante dos nossos próprios olhos. Mas nós sabemos que o lugar vai ser enchido com pessoas por causa do avivamento que está chegando. E isso em todo lugar, em todo o Brasil, em todo o mundo vai acontecer porque nós estamos no final. E eu sou feliz que nós fizemos parte desse chamado de realmente fazer um trabalho na cidade, porque nós vamos impactar em nome de Jesus. As sociedades vão se voltar para o Senhor. E eu creio que Deus vai honrar o próprio nome da cidade, que é a igrejinha. E nós vamos ver isso com nossos olhos. Agora estamos dando, acredito que o terceiro passo dentro dessa missão da Igreja Assembleia de Deus Comunhão Familiar, que é o pastor Anderson, que captou muito mais ainda ampla a visão de trabalhar com equipe. Onde ele é um paizão, que ele abre as asas e abraça todo mundo para andar debaixo das asas dele, né? E é aquele que você não pode apresentar um projeto que ele te manda fazer, né? E porque ele acredita muito no potencial se você tem um potencial e tem um projeto, tu diz para ele diz, então vai e faz, monta uma equipe e vai e faz, né? Ele abre esse espaço para a gente. Agora estamos em outra fase. Estamos em outra fase, que é a questão da transição, que todo mundo já percebeu, todo mundo já conhece, já sabe a história. A gente está tendo uma fase de transição na igreja e eu estou me colocando, eu e a Dani, para estar nessa fase de transição, que é uma fase também, está sendo uma fase diferente, e ela começou já desde a pandemia. A pandemia foi um marco em todo mundo, acho que foi algo bem complicado para todos, na questão da saúde também, na questão da igreja foi um desafio, porque nós praticamente nunca achávamos que passaríamos por isso, e essa fase de pandemia foi algo desgastante, foi um desafio enorme, mas graças a Deus a gente conseguiu de uma forma sempre conseguimos ver outros caminhos para poder levar esse momento, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu passar por isso e nós vamos continuar com essa mesma respeitabilidade na cidade. A comunhão familiar será conhecida
Eu creio nisso, já é conhecida, já é respeitada e nós queremos continuar com esse legado. É um legado muito forte, é um legado de 50 anos, não é qualquer história, não são marujos de primeira viagem, não. São pessoas que deram a vida, que bancaram, que investiram, que não tinham quase nada e conseguiram adquirir, conseguiram construir. Hoje nós temos um patrimônio, nós temos 10 congregações dos bairros, nós temos um sítio da igreja, nós temos um sítio que o pessoal ora no morro. Nós temos hoje uma igreja nova que está sendo construída, uma igreja para 3.000 e poucos membros. Nós temos uma igreja matriz muito forte, realmente com todo aparato que precisa para se desenvolver. E isso tem que continuar, esse legado todo tem que se desenvolver cada vez mais. E eu creio que a cidade de Igrejinha será cada vez mais impactada, não talvez por mim, por outra liderança, mas será impactada por nós, pela comunhão familiar. Isso é uma unidade de todos, impactando a cidade de Igrejinha. Tem que ter fé, mas precisa ter ação. E o que nessa igreja nunca faltou, de todos os obreiros, todos se levantaram, todos tiveram ação e estão trabalhando, estão se esforçando para fazer o trabalho. E nós vamos ser mais vitoriosos ainda como nós somos. Eu creio nesse mover de Deus que vai constranger. Será quase que Deus vai fazer sombra sobre a humanidade e constrangê-los contra o seu próprio raciocínio, que é a hora que o tempo se abrevia, que é tempo de se converter. Por isso eu creio numa nova geração, por isso eu dou espaço para eles pregar. É por isso que eu acredito numa igreja sem formalidades, mas que saiba expressar, não emocionalismo, que saiba expressar não seu desdém institucional, não, que saiba expressar a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que convence o ouvinte do seu pecado, que convence do juízo e da justiça. Quando Ele tem espaço, quando Ele tem direito de fazer o que Ele precisa fazer, esta igreja nenhum demônio segura, muito menos governos, culturas, instituições afins. Esta é a igreja vencedora. Isto que eu creio, é isto que eu espero, e para lá que eu estou olhando. E, gente, quando isso acontecer, eu estarei talvez de bengala, lá sentado, mas estarei aplaudindo vocês na sua chegada. Querida igreja, eu quero pedir, vocês nunca voltam atrás. Quem já aceitou Jesus, já iniciou a caminhada, seja o que for que aconteça, nós não sabemos o dia de amanhã. E inclusive nas nossas vidas, assim como a gente tem altos e baixos, tem dias bons e dias maus, às vezes uma enfermidade como nós passamos, como eu passei, isso tudo a gente vence com Jesus. Isso é difícil, sim, mas com a esperança de a vida eterna, nunca se desviar, nunca negar Jesus, porque a maior preciosidade é a gente ter a certeza da salvação e poder um dia morar com Deus. Isso não tem preço. Jesus é o nosso Salvador e Ele morreu por nós, então nós devemos que entregar nosso coração a Ele e ser fiel nos pensamentos, nas atitudes, de tudo que é maneira, ser fiel, para não botar fora aquilo que, não rejeitar aquilo que Jesus fez por nós. Era isso então que eu queria dizer. Ficam firmes, ficam sempre olhando para o alvo que é Jesus. Nós não podemos nos espelhar nas pessoas, mas olhar para a palavra, olhar para Jesus. Aí nós sempre vamos alcançar o alvo, que é a salvação. Era isso então. Em nome de Jesus, não desistam.